Então vamos ver mais um exemplo de redução. A gente gostaria agora de saber se essa linguagem aqui, que verifica a vacuidade de uma máquina, se a linguagem que uma máquina aceita é igual a zero ou não. É um problema que a gente gostaria de decidir, né? Se dado uma certa máquina, ela reconhece alguma coisa, ela aceita alguma coisa ou não, né? Se essa linguagem que contém esse tipo de máquina é decidível. Então, por redução, a gente vai mostrar que ela é indecidível fazendo uma redução do problema de aceitação de máquinas, então desse problema, para o problema de verificação ali, tá? Que a gente está querendo verificar se ela é vazia ou não. Então, o que isso significa? Eu quero construir, né, uma redução, uma função aí que receba alguma coisa, ela vai receber um conjunto, uma linguagem, aliás, essa função vai receber qualquer conjuntinho máquina-cadeia e vai transformar numa entrada válida para esse, que é uma cadeia, uma máquina só, né? De tal forma que se essa entrada pertence à linguagem ATM, AMT, a transformação dela vai pertencer à linguagem de verificação, tá? Então, essa função f tem que ser capaz de, dado qualquer parzinho máquina-cadeia, transforma numa máquina só. Mas a gente quer que ela faça essa transformação que mantenha isso, que mantenha que tudo que estiver dentro da linguagem de aceitação vá cair dentro da linguagem de verificação do vazio. E tudo que não estiver dentro da linguagem de aceitação também caia fora da linguagem da verificação do vazio. Então, o que a gente precisa pensar, né? Se eu recebo qualquer máquina e cadeia, eu preciso construir uma máquina específica de tal forma que, se a linguagem dessa máquina é vazio, M tem que aceitar a cadeia. Se a linguagem dessa máquina é diferente de vazio, M não vai aceitar a cadeia, tá? E vice-versa. Toda vez que M aceita a cadeia, a linguagem de M' tem que dar vazio. Toda vez que M não aceita a cadeia, a linguagem de M' tem que dar diferente de vazio, tá? Então, a gente precisa fazer a redução para que essas duas coisas sejam garantidas. Como que a gente poderia pensar numa máquina? Veja bem, primeiro, como a gente está falando de máquinas e máquinas, a primeira coisa que a gente pode pensar é não mexe na máquina M. Será que se a linguagem da máquina M, então aqui seria só M, né? Será que se a linguagem dela for igual a vazio, me diz alguma coisa? Bom, se a linguagem dela for igual a vazio, certamente ela não vai aceitar W, ela não vai aceitar ninguém, né? Então, na verdade, eu teria uma resposta mais aqui, né, nessa direção. Agora, se a linguagem dela for diferente de vazio, quer dizer que ela aceita alguma coisa. Mas pode ser alguma coisa diferente de W. Eu ainda não sei se ela aceita W ou não, né? Então, tem alguma coisa aqui que pode me ajudar, mas essa máquina M não pode ser simplesmente, essa máquina M', né, que eu vou construir para o outro problema, não pode ser simplesmente a máquina que eu recebi, eu vou ter que modificar ela de alguma forma. Agora, então, certamente isso daqui me ajudaria a decidir isso, né? Se a linguagem é diferente de vazio, eu já não tenho tanta garantia assim. Agora, e se a minha máquina só aceitasse a cadeia W? Se ela só aceitasse a cadeia W, então, se o conjunto dela é diferente de vazio, eu saberia que só teria W lá, né? Claro que se M não aceita W, eu também não posso aceitar aqui. Então, na verdade, o que a gente vai fazer é uma máquina M' que certamente ela vai rejeitar qualquer coisa que seja diferente de W. Quando ela receber W, aí a gente realmente vai ver o que M faz quando recebe W, certo? Porque aí sim eu consigo decidir se M aceita ou não. Agora, para poder usar então isso, de decidir se a linguagem da máquina é vazia ou não, a gente vai precisar fazer essa pequena alteração. Então agora a gente vai estar fazendo, né, essa equivalência aqui das respostas vai ser cruzado, tá? Então quer dizer, se a minha máquina M' pertence à linguagem V de verificação, a minha máquina não vai aceitar a cadeia W, o que significa que ela não vai pertencer à linguagem de aceitação. Se a minha máquina M' aceita algo diferente do vazio, o que significa que ela não pertence à linguagem V de verificação. E isso vai me indicar algo com relação a M e W estarem na linguagem de aceitação.
Então, na verdade, fazendo essa relação cruzada aqui, eu não estou mais reduzindo nessa forma. Eu estou reduzindo assim, tá? Da linguagem A para as coisas que não pertencem a V. Porque essa relação agora, ela é verdade assim. Tá? Então, eu estou conseguindo dizer que algo pertence a A quando ela não pertence a V. Tá? Então, algo pertence a A quando ela não pertence a V, quando ela não é vazia. E assim eu vou estar mostrando que o complemento de V não é decidível, né? Mas se o complemento não é decidível, V também não vai poder ser, né? Porque as linguagens decidíveis são fechadas sob complemento, né? Então a gente tá ganhando alguma coisa aqui. Só que a gente precisa fazer uma redução aí de outra forma. Então vamos lá, qual que é a ideia? Eu vou receber uma entrada para o problema da aceitação. Eu vou construir uma máquina M' específica que rejeita qualquer coisa que não é W e aí ela age da mesma forma que M for agir sobre W. Então, se eu recebi a cadeia W, aí sim ela vai executar M sobre W e ver o que M faz. Se M aceita, ela aceita. Então, se M não aceita, ela também não vai aceitar, certo? E eu devolvo essa máquina M' aí. Então, essa é a nossa redução, né? Agora o que a gente faz vamos supor que R é uma máquina decisora para o problema de verificar vazio. Eu vou construir S para o problema de aceitação dessa forma. Vou receber a entrada que vale para o problema de aceitação. Primeira coisa que a gente vai fazer é computar uma entrada válida para o problema de verificar vazio. E aí eu vou executar essa minha máquina R, que eu supus que existe, sobre essa entrada que é válida para ela. Se R aceita, rejeite. Se R rejeita, aceite. Então, o que a gente está dizendo aqui? Se R aceita, o que é R aceita? R aceitou isso daqui. R aceitou M'. R é algo que verifica se a linguagem é vazia. Então, se R aceitou M', significa que a linguagem de M' é vazio. M' não aceita nada. Se R rejeita, é porque a linguagem de M' vai ser diferente de vazio, certo? Bom, linguagem M' é igual a vazio, quer dizer, a M' não aceitou nada. Como que a M' pode não aceitar nada? Bom, ela já está rejeitando um monte de coisa, então ela já não está aceitando um monte de coisa mesmo. Agora, quando ela receber W, ela vai executar, ela vai agir da mesma forma que M. Então, se M' não aceitou nada, é porque também M não aceitou W, certo? Então, isso aqui diz pra gente que M não aceita W. Da mesma forma, se a linguagem de M' é diferente de vazio, bom, tem que ser porque a M aceitou W, certo? Porque qualquer outra coisa a M' vai rejeitar. Então, se a linguagem de M é diferente de vazio, pode ter certeza que M aceita W, certo? Então, se M não aceita W, rejeita, porque a gente está construindo algo para verificar a linguagem de aceitação, né? E se M aceita W, aceite, tá? Então, essa máquina aqui está decidindo a linguagem da aceitação, que a gente já viu que não pode ser decidida. Então, tem algo errado aqui. R, que a gente assumiu que existia, não pode existir. Ou seja, a linguagem que verifica se uma máquina de Turing não gera nada, ela é indecidível também. Aqui tem um resultado interessante sobre essa linguagem aí que a gente viu de verificar vazio. Então, a gente mostrou uma função de redução que reduz do problema de aceitação para a negação do problema de verificação de vazio. Porque a nossa função lá, ela gerou algo que, né, se a entrada de F estivesse na linguagem de aceitação, a saída de F não estaria na linguagem de verificação do vazio, tá? Então, essa é uma redução de A para o complemento de V. Mas tudo bem, porque isso vai mostrar que a linguagem V também é indecidível, né? Porque linguagens decidíveis são fechadas sobre complemento. Então, se V fosse decidível, o complemento também teria que ser, mas aí a gente realmente provou que o complemento não é, com essa redução aí direto da linguagem de aceitação.
Mas uma coisa legal é que não existe uma forma de reduzir direto da linguagem A para a linguagem V, tá? Por isso que a gente precisou fazer essa redução invertida ali. E por que não existe uma redução de A para V? Bom, aqui a gente precisa fazer que a gente precisa lembrar aqui, olha, eu tô querendo mostrar que não existe algo, quer dizer que para qualquer redução que eu tentasse, não iria dar certo. Provar que qualquer coisa não funciona é bem difícil, então primeiro a gente vai assumir que funciona, vai provar por contradição, né? Suponha que existe uma forma de reduzir do problema A para o problema V, certo? Se essa coisa existe, então essa redução, né, foi de A para V, como a gente já viu, significa também que vai do complemento de A para o complemento de V, tá? Então, a gente acabou de criar uma redução que vai do complemento de A para o complemento de V. Bom, só que V é uma linguagem que é Turing reconhecível. E aí isso fica como exercício para vocês. Aliás, o complemento de V, né, é uma linguagem que é Turing reconhecível. E é bem legal criar uma máquina para verificar que ela realmente é Turing reconhecível, tá? Então, vou deixar como exercício. Só que o complemento sendo Turing reconhecível, tem um problema aqui, porque o complemento de A, né, a gente já viu que não é Turing reconhecível. E o primeiro teorema que a gente viu dizia que se a gente reduz vou chamar de X, de um problema X para Y, se Y for reconhecível, então X também tem que ser. Né? É isso que a gente viu no nosso primeiro teorema. Se Y for reconhecível, X também tem que ser. E aqui a gente reduziu, né? Então vou trocar o X. A gente reduziu de A para V. Então, se V for reconhecível, A também tem que ser o complemento, né? Mas isso aqui a gente já viu que não é reconhecível. Isso aqui definitivamente não é. Então, o que aconteceu aqui? Essa redução não pode existir, ela não pode existir. Nossa próxima linguagem é a linguagem das máquinas de Turing que reconhecem coisas que também são regulares, tá? Então, será que uma certa máquina de Turing, a linguagem que ela reconhece, é uma linguagem regular? Será que descobrir isso é uma coisa decidível? Bom, quando a gente tem uma pergunta dessas, né, então o que a gente tem que saber? Como responder ela. Se eu quiser responder sim para essa pergunta, se eu quiser responder que essa linguagem aqui eu estou sempre trocando TM com MT, tá? Aqui Turing Machine versus máquinas de Turing. Então, não se estranhe se eu estiver sempre trocando. Bom, se eu quiser responder sim para essa pergunta, o que eu posso fazer? Uma forma constrói um decisor para essa linguagem. Aí, definitivamente, ela vai ser decidível. Ou eu posso mostrar que o complemento dela é decidível. Porque se o complemento de uma linguagem é decidível, a linguagem também vai ter que ser, né? Pelos fechamentos, pelas propriedades de fechamento. Outra forma pode ser mostrar que tanto a linguagem quanto seu complemento são reconhecíveis, porque a gente viu aquele teorema que garante que se o complemento e a linguagem são reconhecíveis, a linguagem vai ter que ser decidível. Ou então, por meio de redução, eu posso encontrar uma linguagem que é decidível, reduzir essa minha para ela, né? Então, construir uma máquina para essa linguagem que use lá dentro dela uma máquina que já é decisora. Aí, certamente, a minha também seria decisora. Ou eu posso usar as propriedades de fechamento, então tem algumas formas de responder sim para essa pergunta. Para responder não, se eu acho que essa linguagem aqui não é decidível, então eu preciso fazer uma redução, né? Ou criar uma prova específica, como a gente fez lá no começo, para a linguagem da parada, para o problema da parada. Para responder não, eu encontro primeiro uma linguagem que é indecidível e reduzo essa linguagem indecidível para a minha, né? Porque se eu pego algo que é indecidível e faço uma redução para o meu novo problema aqui, vou chamar de novo. Então, esse problema aqui também não pode ser decidível, né? Porque senão essa redução estaria criando um decisor para esse problema. Para esse problema aqui, né? Que já é indecidível. Então, essa é a forma de mostrar indecidibilidade que a gente está vendo.
Agora a gente já tem um conjuntinho ali de problemas que são indecidíveis. Então a gente poderia escolher qualquer um deles e tentar reduzir para o nosso, tá? Basta que a gente consiga encontrar uma redução que nos ajude, né? Então a primeira coisa é, será que essa linguagem aqui é decidível ou não? A gente precisa, de alguma forma, tentar alguma intuição aqui, por que caminho seguir. Será que eu vou gastar um tempo tentando encontrar um decisor? Será que eu vou gastar um tempo fazendo uma redução, né? Bom, então eu tenho uma linguagem que contém máquinas que são regulares, cuja linguagem ali, né, é uma linguagem regular. Por tudo que a gente já viu agora, não tem indicativo nenhum para isso aqui ser decidível. A gente não consegue decidir se a linguagem é vazia ou não. Como é que eu vou decidir se ela é regular ou não? Tá? Então, intuitivamente, não é decidível. Tá? Então, a gente vai partir para esse caminho, tá? Que a gente vai tentar fazer uma redução aí de algum desses para o nosso. Vou continuar tentando uma redução através do problema de aceitação que está funcionando até agora. Não é obrigatório fazer a redução a partir dele, mas ele é o nosso primeiro problema, então talvez ele ajude, tá? Então a gente tem essas dúvidas sempre. Como que eu vou usar esse problema, que é o meu, para resolver o outro, que eu já sei que é indecidível? Especificamente, o que isso significa? Como que eu vou criar uma função que transforme entradas do problema de aceitação para esse problema aqui de testagem de regularidade, de tal forma que qualquer entrada que você me der que esteja no problema de aceitação, a transformação vai me levar para dentro do problema de regularidade. E isso, na verdade, se reduz a tentar isso daqui, né? Dadas qualquer máquina e cadeia, o que eu devo criar? Quem deve ser a minha transformação? Quem que deve ser M'? De tal forma que, se a linguagem de M' for regular, eu consigo decidir se M aceita W. E se a linguagem não for regular, eu também consigo decidir que não aceita, né? Então, criar essa função f, na verdade, é fazer isso. É responder essas perguntas aqui. Aqui tem uma ideia muito legal por trás, que é o seguinte: eu vou criar essa máquina M' para ela fazer o que eu preciso que ela faça, que é me ajudar a decidir se M aceita W ou não, tá? Então, eu vou ter que fazer a minha máquina M' aceitar algo que não é regular quando M não aceitar W. E aceitar algo que é regular quando M aceita W. Então, a nossa ideia aqui é que, bom, uma linguagem que não é regular, claramente, que a gente já viu, é 0n, 1n, tá? Então, quando M não aceitar a cadeia W, eu vou ter que fazer com que M' só aceite coisas do tipo 0n, 1n. Quando M aceitar, eu vou fazer M' aceitar uma coisa regular, que é, na verdade, qualquer coisa, tá? Então, isso aqui é uma linguagem regular, né? Porque a gente já viu, isso aqui é uma expressão regular em particular. Então, quando eu vou fazer a minha M' agir dessa forma para me ajudar a decidir se ela aceita ou não. Formalmente, essa aqui que é a redução, tá? Então, eu vou receber uma máquina e uma cadeia, e eu vou transformar numa máquina M', e a M' é a seguinte. Bom, M' vai receber qualquer entrada, né? Qualquer cadeia. Se ela receber uma cadeia 0n, 1n, ela aceita, tá? Se x não for da forma 0n, 1n, aí eu vou rodar M sobre a cadeia e verificar se a M aceita ou não. Então, o que está acontecendo aqui? Vamos supor que M aceite W. Tá? Então, se M aceita W, o que a máquina M' faz? Qualquer que seja a entrada que ela receba, se for da forma 0n, 1n, ela aceita. E se não for, quando ela rodar M sobre W, W vai aceitar, ela também vai aceitar. Então, se M aceita a cadeia W, M' está aceitando, na verdade, tudo, né? Ela está aceitando qualquer coisa que vier, que é uma linguagem regular. Agora, se M não aceita W, então aqui M não vai aceitar W, a nossa M' só está aceitando aqui. Então, se M não aceita,
a gente tem certeza que a M' só está aceitando 0N, 1N, coisas do tipo 0N, 1N, né? Então, a gente conseguiu fazer a relação, ok? Bom, e agora, então, a gente supõe que existe uma máquina R que é decisora para esse problema aí de testagem de regularidade. Eu vou construir uma máquina S para o problema de aceitação. Então, a minha máquina S vai receber algo que faz sentido para o problema de aceitação, parzinho máquina-cadeia. Primeira coisa que a gente vai fazer é computar uma entrada válida para a máquina R. Lembrando que M é uma entrada válida para a máquina R, tá? Mas essa M', do jeito que eu construí, vai me ajudar a responder o problema. Por isso que a gente fez essa transformação. Então, rode R sobre M', né? Se R aceita, aceite. Se R rejeita, rejeite. Então, de novo, o que é R aceita? R aceitou essa aqui, a M'. R aceitou M' significa que a linguagem de M' é regular. Se R rejeitou, é porque a linguagem do M' não é regular. Mas a gente sabe ali, pela construção, que só tem duas linguagens que M' aceita. Ou ela aceita qualquer coisa, ou ela aceita algo que não é regular, né? Então, tá bem definido aqui. Se a linguagem for regular, é porque M aceita W. E se a linguagem de M' não é regular, é porque M não aceita W. Então, tá bem definido, a gente consegue decidir algo para o problema da aceitação. Então, é um problema, né? Porque não existe decisor para o problema de aceitação. Então, na verdade, R aqui não pode ter existido. Ou seja, o problema de testar se uma linguagem de uma máquina de Turing é regular também não é decidível. Bom, esse é o último problema que a gente vai ver sobre indecidibilidade, tá? É o problema de testar se duas máquinas, se dadas duas máquinas, se elas aceitam exatamente o mesmo conjunto aí, a mesma linguagem. Só para lembrar o que a gente está falando, né? Isso aqui é uma linguagem, está representando um problema. Que problema ela está representando? Ela está representando o problema onde a gente gostaria de saber se... Será que é possível criar um programa que vai receber dois programas? Você escreveu dois programas. E você quer saber se eles fazem a mesma coisa. Não é possível criar um algoritmo para isso. Essa linguagem é indecidível. Então, bom, para provar que esse problema aqui é indecidível, tudo que a gente precisa fazer é escolher um problema que já é indecidível e reduzir dele para esse problema nosso aqui, que é o problema de decidir se duas coisas são iguais, são equivalentes, duas máquinas são equivalentes, né? Então, sempre vai vir essa dúvida para o que eu coloco aqui? Qual problema eu escolho? A gente usou bastante o problema da verificação de aceitação, né? A gente também colocou o problema da parada, realmente agora na jogada. Tem o problema de verificar se a linguagem é vazia ou não. E o problema de verificar se a linguagem é regular ou não. Qual desses eu escolho para colocar aqui? O que funcionar melhor, tá? Não tem uma técnica para a gente poder falar assim, olha, sempre escolhe esse porque isso vai te ajudar. Não tem. Então, infelizmente, a questão é pegar o jeito. Então, a questão é que depois de ver vários exemplos e fazer vários exemplos, eventualmente você vai conseguir olhar para esse problema aqui e falar, olha, do conjunto que eu já tenho, parece que esse aqui poderia me ajudar mais do que os outros, né? Bom, nesse aqui a gente vai usar esse aqui. Não que a gente não consiga usar o de aceitação, tá? Mas vamos fazer um diferente, só para variar um pouco. Então, esse daqui verifica se a linguagem de uma máquina é vazia. Então, eu quero reduzir do problema de verificar se a máquina é vazia para o problema de verificar se duas máquinas são equivalentes. Como que eu vou usar algo que resolva esse problema de verificar se duas máquinas são equivalentes para resolver o problema de verificar se uma linguagem é vazia ou não, se a linguagem da máquina é vazia ou não? Em outras palavras, como que eu criaria uma função que transforme entradas? Então, transforme a entrada que é só uma máquina, né, para uma entrada válida para esse, que são duas máquinas, mas não é uma transformação qualquer, é uma transformação que me garante que se eu recebo algo que pertence à linguagem de verificação de vazio, a transformação vai me levar para dentro da linguagem de equivalência.
tá? Porque se fosse só para transformar, não, olha, recebi uma máquina aqui que é uma entrada para o problema de verificação de vazio, de se é vazio, né? Então, duplica ela. Isso é uma entrada válida para o problema de verificação de equivalência, mas não é nem um pouco útil para a gente, né? Então, a gente precisa ter essa ideia também de exatamente o que eu vou construir para poder me ajudar a decidir algo para o problema que eu realmente quero decidir, certo? Então, dada uma única máquina M, como que eu devo criar duas máquinas de tal forma que quando a linguagem dessas duas máquinas for a mesma, a linguagem da minha máquina M é vazia? Ou, né, na verdade, quando a linguagem das duas máquinas forem diferentes, a minha linguagem da minha máquina é vazio. Vamos tentar pensar de outra forma, né? Quando que a linguagem de uma máquina vai ser vazia? Ela vai ser vazia quando ela não aceitar nada, né? E ela não vai ser vazia quando ela aceitar alguma coisa. Com o que eu poderia comparar essa linguagem para saber se ela aceita alguma coisa ou não? Então, ela é vazia quando ela não aceita nada. Então, se eu comparar minha máquina M com uma máquina M', que rejeita tudo, a máquina M' rejeita qualquer coisa. A linguagem da máquina M' definitivamente é vazio. Então, se eu comparar minha máquina com a máquina M', que rejeita qualquer coisa, elas vão ser iguais se a minha máquina também tiver uma linguagem vazia. Mesma coisa, se eu comparar a linguagem da minha máquina com a linguagem da máquina M', que rejeita tudo, e elas forem diferentes, eu sei que a minha máquina aceita alguma coisa, né? Eu não sei exatamente o que, mas certamente ela aceita alguma coisa, né? Então, a gente consegue fazer uma redução aqui diretamente entre esses dois problemas. Aqui, formalmente, essa aqui é a minha redução, certo? Então, eu recebo uma entrada, que é uma máquina só, uma entrada lá para o problema de verificação, de vazio. Vou construir uma máquina M' que rejeita tudo. E vou deixar exatamente essas duas máquinas M e M', tá? Então, essas duas máquinas é uma entrada válida para o nosso problema de equivalência, tá? Então, vamos supor que existe uma máquina R que decide esse problema de equivalência. E a gente vai construir uma máquina S para o problema de verificação de vazio. Então, S recebe uma única máquina, né, que é aquela que a gente quer verificar se a linguagem dela é vazia ou não. Eu vou criar, então, uma solução válida para o problema de verificação de equivalência, né? Mas não é uma entrada qualquer, é uma entrada que vai me ajudar a decidir a linguagem de verificação de vazio, né? Então, roda essa máquina R sobre essa entrada e a gente vai retornar exatamente o que ela retornar. Então, se R aceitou, eu aceito, se ela rejeitou, eu rejeito. O que é R aceitar? Se R aceita, é porque a linguagem da máquina 1 que eu passei para ela é igual à linguagem da máquina 2. Mas quem é a máquina 1? A máquina 1 é a minha máquina M. A máquina M' é uma máquina que tem linguagem vazia. Então, a linguagem da minha máquina M, ela é igual a vazio. Se ela é igual a vazio, aceita. Na máquina S, pode aceitar. Se R rejeita, né, então é porque a linguagem da máquina M1 é diferente da linguagem da máquina M2. Ou seja, a linguagem da máquina M, né, ela é diferente de vazio, ela aceita alguma coisa. Então, ela não está na linguagem V. Pode rejeitar, né? Pela máquina S, pode rejeitar. Então, se R é um decisor, de fato, S também vai ser um decisor. Só que isso é um problema, porque a gente já provou que não pode existir decisor para a linguagem V. Não pode existir um decisor para ela. Então, R não pode existir. Essa linguagem aqui de equivalência de duas máquinas, ela não pode ser decidida também. Ela é indecidível. Basicamente, qualquer coisa que a gente perguntar sobre máquinas de Turing vai ser indecidível. A linguagem de uma máquina de Turing é vazia? Não dá para saber. A linguagem de duas máquinas é igual? Não dá para saber. A linguagem é regular? Não dá para saber. E tem várias perguntas sobre gramática, livro de contexto também, que a gente não consegue decidir, tá? Será que uma certa gramática gera todas as cadeias daquele alfabeto? Indecidível. Será que duas gramáticas geram a mesma linguagem? Não dá para saber. Será que uma certa cadeia W é gerada por
né? Se eu tenho duas gramáticas, será que W está na interseção da linguagem dessas duas gramáticas? Não dá para saber. Será que uma gramática é ambígua, né? Que é aquela gramática onde existe mais de uma forma de gerar uma mesma cadeia, né? Então, a transformação aqui de S vai para um certo alfa 1, que vai para um certo alfa 2. Teria uma outra forma, um outro caminho de também ir para ômega. Isso é uma gramática ambígua, né? Uma gramática que permite a gente vários caminhos para chegar na mesma linguagem, na mesma cadeia. Não dá para saber, não dá para decidir se uma dada gramática, se ela é ambígua ou não. Esses são problemas importantes quando a gente está fazendo o projeto de compiladores. A gente vai criar uma gramática para uma certa linguagem, para descrever, né, a linguagem. E aí você quer saber se essa gramática que você criou e uma outra gramática que o teu amigo criou, se isso realmente vai criar aquela linguagem de programação. E a gente não consegue fazer um algoritmo que decida isso, se essas duas são iguais. Genericamente, você e o seu colega podem sentar e olhar para aquelas gramáticas e verificar que elas são idênticas, mas a gente não consegue fazer isso genericamente.